Então, por favor, acompanhe com atenção, com reverência, porque esta palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim a partir do verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém e amém. Quem o ensinou a orar? Você se lembra? É provável que a maioria de vocês me responda foram os meus pais. Possivelmente você nasceu num lar piedoso, num lar cristão, e desde cedo você aprendeu com incentivo e com exemplo dos seus pais. Outros, por sua vez, diriam que foi uma avó, um tio, uma tia, um primo, um parente, que serviu de modelo de fé e também para trazê-lo ao Evangelho. Alguns outros diriam: não, eu recebi muita influência de um pastor, de um presbítero ou de um irmão da igreja local. E que assim, muito obrigado, gente. E que assim me encorajou na oração. Quem o ensinou a orar? Seja como for, irmãos, o meu ponto é que nós precisamos aprender a orar. Porque ninguém nasce sabendo orar segundo a vontade de Deus. Pensando nisso, nós podemos dizer que os discípulos de Jesus foram imensamente privilegiados, porque eles foram ensinados a orar pelo próprio Cristo. Mas é importante nós entendermos, queridos, que Jesus aqui, por meio de sua palavra, também está nos ensinando a orar. Ele separa uma porção do seu Sermão do Monte para ensinar os seus discípulos a como orar segundo a vontade e para a glória de Deus. O seu intuito é guiar os seus discípulos no privilégio da oração. Neste ponto do sermão, me permita elucidar mais uma vez o texto. Jesus, no capítulo 6, estava exortando os seus discípulos contra a hipocrisia religiosa. Ao invés de jejuar, dar esmolas e orar para ser visto pelos homens, Jesus disse que seus discípulos, por outro lado, precisam fazê-lo com discrição e para a glória de Deus. E sobre a oração especificamente, nós vimos que ele falou sobre como não se deve orar e qual é a atitude certa na prática da oração. Depois de fazê-lo, ele prossegue então para oferecer aos seus discípulos um modelo de oração. É o que nós temos aqui, irmãos. A oração do Pai Nosso, ou conforme está na nossa Bíblia, a oração dominical, que é do latim Dominus, Senhor, a oração do Senhor. É isso que a oração dominical significa. E é curioso, pois essa é a única oração ensinada por Jesus, registrada em toda a Escritura Sagrada. Ela aparece aqui no Evangelho de Mateus e também de uma forma reduzida, abreviada, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Quanto à estrutura da oração, você vai perceber ao longo da exposição que ela tem um prefácio, ela tem 6 petições em seu corpo e ela é finalizada com uma conclusão. Essas 6 petições, como vocês já devem ter ouvido, elas estão divididas em 2 categorias. As 3 primeiras se concentram em Deus e sua glória, enquanto as 3 últimas se concentram no homem e em suas necessidades. A oração do Senhor, meus irmãos, foi ensinada por Jesus para servir como uma oração modelo ou um parâmetro para os discípulos usarem em suas próprias orações. Isso significa dizer que Jesus não está dizendo: você deve usar apenas estas palavras e não outras. Você só pode orar assim. Não, porque este é um modelo, um parâmetro, um referencial para usarmos. Então, os seus discípulos aqui, todos nós, irmãos, temos o dever
de moldar as nossas próprias orações à luz da oração ensinada pelo Senhor Jesus. Sendo assim, queridos, na noite de hoje eu quero convidá-lo a meditar comigo no seguinte tema: aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. Como devemos orar, irmãos? O Senhor Jesus nos ensina nessa breve, porém rica porção, como os discípulos do reino devem orar. E aqui lembrando das crianças. Crianças, vocês podem desenhar vocês orando, tá bom? Desenhem vocês orando no seu quarto, na sua casa, tá bom? E você vai, com a ajuda do seu pai e da sua mãe, você vai escrever assim: oração do Pai Nosso, tá bom? Porque hoje Jesus vai nos ensinar como orar. Nós precisamos aprender como orar. E Jesus vai fazer isso, tá bom? Então desenhe aí você na sua casa orando e escreva a oração do Pai Nosso, tá bom? Primeiro lugar, queridos, Jesus nos ensina a orar. E no verso de número 9, ele nos ensina que a oração é dirigida ao Pai Celestial. A oração é dirigida ao Pai Celestial. Volte mais uma vez os seus olhos para o verso número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Ele inicia destacando quem é o destinatário das orações: Deus. O curioso, no entanto, é que Jesus faz de uma forma bem comum no judaísmo, chamando de Pai. Em geral, meus irmãos, os judeus do tempo de Jesus pensavam em Deus de forma tão exaltada que nem eram capazes de imaginar ser possível ter um relacionamento pessoal com Ele. É por isso que sempre que se dirigiam a Deus em suas orações, eles preferiam termos como Deus exaltado, Rei do Universo, Senhor soberano. Jesus, porém, para o escândalo de muitos talvez, ele contraria essas tendências e dirige-se a Deus de uma forma íntima: Pai. E como se já não fosse o bastante, ele encoraja os seus discípulos a se dirigirem a Ele da mesma forma. O incrível, irmãos, é que chamar Deus de Pai não é um privilégio restrito apenas a Jesus, que é o Filho eterno de Deus, mas ele é estendido também aos seus discípulos. E talvez nos perguntamos como isso pode ser possível. Isso é o que chamamos, irmãos, doutrina da adoção. Na obra de Cristo, Deus não só perdoa e justifica o pecador, mas a Bíblia diz que Ele também o acolhe e o adota em sua própria família. É o que o evangelista João ensina. No primeiro capítulo de seu evangelho, ele disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nascem do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em Gálatas capítulo 4, queridos, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou para recebermos o Espírito ou a adoção de filhos. E que por causa disso, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E ele clama: Abba, Pai. E por fim, o mesmo João, na sua primeira carta, ele se maravilha dizendo um dos versos mais bonitos do Novo Testamento: vede com que grande amor o Pai tem nos amado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus, irmãos, continua sendo o Deus soberano e exaltado do universo, mas em Cristo e por causa dele, os seus discípulos podem acessar a sala do trono agora com intimidade e confiança, porque o Rei é agora também o seu Pai. Com o pronome nosso, Pai nosso, Jesus nos comunica duas ideias importantes. A primeira é que a intimidade filial com o Pai é um privilégio estendido a todo o povo de Deus. Ele não é apenas o pai de alguns, ele é o pai de todos os verdadeiros crentes. Todos os que têm verdadeira fé em Jesus Cristo desfrutam do mesmo acesso e da mesma intimidade com o Pai. E segundo, o pronome indica que esse é um privilégio restrito. Não é para todas as pessoas. É para aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não são todas as pessoas que podem fazer essa oração com sinceridade, você sabia? Dirigindo-se a Deus como Pai. Porque somente aqueles que creem, adoram e se aproximam de Deus por meio de Cristo podem referir-se a Ele assim:
como Pai. Porque Deus é Pai, a oração é um ato de intimidade familiar. E o crente pode, portanto, aproximar-se com toda a confiança da pessoa de Deus. Mas Ele é o nosso Pai que está nos céus. O que Ele quer dizer com isso, irmãos? Jesus está ensinando que esse privilégio, ser filho de Deus, não pode dar espaço para uma camaradagem irreverente com Ele. Porque o mesmo Deus que é nosso Pai é descrito na Escritura como Santo, Santo, Santo. É um Deus superior, exaltado, eterno, absolutamente distinto de tudo. Não há nada nem ninguém como Deus. Por isso, ainda que Ele seja Pai, Ele segue sendo o Deus Santo, soberano e exaltado do universo. E como os discípulos respondem a isso? Com reverência, com humilhação. Então o prefácio da oração, Pai Nosso que estás nos céus, nos ensina que nas nossas orações nós precisamos equilibrar confiança filial, a confiança dos filhos, com a reverência que nós devemos a Deus como Senhor e como Santo. A pergunta é, o que o prefácio da oração pode nos ensinar sobre como nós devemos orar? E a primeira lição, queridos, aqui é: Jesus nos ensina que nós podemos nos aproximar do Pai com confiança e intimidade. Nós podemos nos aproximar do Pai com confiança e intimidade. Os cristãos, meus irmãos, são um povo privilegiado. Pois por causa da obra mediadora de Cristo, por causa do Salvador, nós temos um relacionamento familiar e íntimo com Deus. Isso é muito diferente de como muitos imaginam ser de Deus. Como alguém indiferente, frio, desinteressado e distante. A própria terminologia que Jesus usa para se referir a Ele, Pai, quebra todos esses falsos estereótipos. Mas nós podemos usar também a nossa própria experiência como uma analogia para a compreensão. Imagine você que é pai ou mãe. Com todo o amor e zelo que você sente por seus filhos. Seria possível, irmãos, nós sermos indiferentes, frios, distantes dos nossos filhos e das suas necessidades e lutas? E qualquer pai, o verdadeiro pai ou mãe, ele diria, é claro que não. Se nós somos assim e somos pecadores, quanto mais o Pai Celestial, meus irmãos. Por causa de Cristo, querido irmão, Deus nos ama, nos guarda e zela por nós como seus filhos. Antes, eu e você éramos filhos da ira e do diabo. Mas por causa do Evangelho, Deus resgatou-nos da nossa perdição. Ele colocou o seu nome em nós e deu-nos um lugar à mesa como filhos. Sabendo disso, você pode se aproximar do Pai, certo de que Ele não é uma divindade indiferente, mas que Ele o ama e Ele tem total interesse pelo teu bem circunstancial e pelo teu bem espiritual. Porque Deus é Pai. Você pode correr à sua presença quando você atravessar os vales mais sombrios e as provações mais intensas. As salas do trono de Deus estarão sempre abertas para nos receber quando o desespero e o medo nos alcançarem. Ele é sempre paciente, queridos, em nos ouvir a respeito das nossas fraquezas, pecados, dúvidas. Você não precisa ter receio ou medo de se aproximar de Deus, porque lembre-se, o Rei agora é seu Pai. E não pense nem por um momento que Deus está ocupado demais com coisas mais importantes para ouvi-lo e não pode recebê-lo. Muito menos que você precisa conquistar a atenção de Deus por meio da sua performance, dos seus méritos. Eis o que diz o Evangelho, irmãos. Por causa da graça de Cristo, Deus está sempre pronto a nos ouvir. E Ele nos recebe, não porque somos bons o suficientes, mas porque já somos seus filhos pela graça de Deus. Amém. Meu querido, se você entender a doutrina da adoção, isso vai aprofundar a sua oração. Você vai desfrutar de mais confiança, de mais intimidade.
e de mais prazer na presença de Deus. Em segundo lugar, você deve se aproximar do Pai com reverência. Nossas orações precisam ter um equilíbrio, como eu disse. A confiança dos filhos e a reverência que devemos a Deus como Senhor. Me permita usar mais uma vez a analogia da paternidade terrena. Como pais, nós asseguramos os nossos filhos do amor que sentimos por eles. E da intimidade, do acesso que eles têm a nós. No entanto, isso não significa, ou não é um incentivo para que eles nos tratem como iguais. Isto é, a intimidade e o acesso que os filhos têm a seus pais não os isenta de tratá-los com o devido respeito e temor. Quanto mais se tratando de Deus em nós. Nós não podemos endossar essa camaradagem que nós vemos por aí em muitas igrejas evangélicas, da parte de muitos cristãos que chegam a tratar Deus como um amigo, como um pai descolado. Você sabe o que é isso? Isso é má teologia. Porque no relato de Isaías, irmãos, no capítulo 6, o texto diz que os próprios querubins tapavam os olhos e os pés em reverência a Deus. E o próprio Isaías pensou que ia morrer diante da glória de Deus. O que é que esse texto está ensinando? Que Deus é transcendente, irmãos. Ou seja, Deus está acima de tudo e de todos. Não há nada semelhante a Ele. Por isso, ainda que tenhamos os privilégios dos filhos, nós não podemos ousar entrar em sua presença sem o devido temor e reverência, porque nosso Deus é santo. As nossas orações, queridos, nós precisamos sempre fazê-las com a atitude e a motivação certa, porque Deus não é qualquer um. Deus é somente o ser mais glorioso, exaltado e majestoso do universo. Precisamos ter uma boa teologia, uma boa noção de quem Deus é a partir da Escritura, para nós não cometermos o erro e nos aproximarmos dele de forma indevida. Por isso, eu digo, para todos nós aqui, irmãos, tenhamos cuidado com brincadeiras, com frieza, com indiferença, com motivações pecaminosas em nossas orações. Você não pode orar de qualquer jeito, porque oração é coisa séria, meu querido. Quando você ora, você somente entra em comunhão com o ser mais exaltado do universo. Lembre-se de manter esse equilíbrio. E principalmente, os pais, queridos, a reverência que temos a Deus precisa servir de exemplo aos nossos filhos. A gente precisa ensinar desde cedo, olha, claro que existe a infantilidade da criança, e nós vamos ensiná-la a confiar em Deus como pai, mas nós vamos ensiná-la desde cedo, você precisa tratar a Deus com temor. Instigar esse temor piedoso no coração dos filhos, porque Deus não é qualquer um. E se nós não servirmos de exemplo quanto a isso, nós seremos pedras de tropeço para as nossas crianças. Vamos manter esse equilíbrio. Lembre-se, você tem confiança, você pode ter intimidade com Deus. Entre com confiança, Ele é teu Pai. Mas lembre-se que Ele é Rei. Ele continua sendo santo e soberano. Amém? Estamos meditando no tema Aprendendo a Orar com Jesus. Primeiro, aprendemos que a oração deve ser dirigida ao Pai Celestial. Em segundo, versos 9, parte B, a segunda parte do verso, e o verso 10, nós aprendemos com Jesus que a oração deve ser teocêntrica, ou centrada em Deus. A oração deve ser centrada em Deus. Depois do prefácio, nós entramos na primeira metade das petições. As três primeiras petições, queridos, se ocupam com a glória e com a vontade de Deus. Os pronomes usados por Jesus aqui deixam isso muito claro. Rapidamente, Jesus diz, o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Vocês percebem que é um movimento de baixo para cima? Dessa forma, Jesus deixa muito claro que a verdadeira oração não começa, nem é motivada pelo homem e por seus desejos. Ela começa e é movida por Deus e sua glória. Tendo dito isso, Jesus começa com a primeira petição.
santificado seja o teu nome. Enquanto na nossa cultura, os nomes são escolhidos por gosto. Possivelmente foi assim que você chegou ao nome dos seus filhos. O nome do meu filho mesmo, eu coloquei porque é o nome mais bonito que existe. Mas o que acontece? Nós costumamos escolher nomes com base no gosto, estética. Mas na cultura em que Jesus nasceu, o nome de uma pessoa descrevia e revelava quem ela é. O mesmo pode ser dito com relação aos nomes de Deus revelados na palavra. Eles revelam quem Deus é. Por exemplo, o Altíssimo, o Santo, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Ou seja, os nomes de Deus revelam a sua identidade e a sua essência. Então, entenda que essa petição, queridos, quando nós rogamos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo a Deus que Ele seja reverenciado, que Ele seja considerado santo e glorificado por aquilo que Ele é. Lembre-se que a petição aqui, ela está em harmonia com o que nós lemos há pouco na lei do Senhor, o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Enquanto na proibição, Deus condena, queridos, o uso irreverente e descuidado do seu nome. Jesus, em sua petição, está dizendo que no coração de todo discípulo genuíno está o desejo de ver Deus sendo tratado com a devida honra e temor por suas criaturas, conforme Ele se revelou nos seus nomes e na sua criação. Então, santificado seja o teu nome. É o desejo pela glória do nome de Deus e pelo seu ser. Jesus segue com a segunda petição. Venha o teu reino. O Novo Testamento deixa muito claro, irmãos, especialmente no Evangelho de Mateus, que com a vinda de Jesus, o reino de Deus chegou, mas não plenamente. É claro que, de certa forma, Deus, Ele reina absoluto sobre o universo. Mas nós vivemos agora, depois da vinda de Jesus, entre o que os teólogos chamam de já e ainda não. O reino já chegou, mas ainda não é o reino consumado, o reino visível de Deus. Mas aqui, queridos, em especial, e em todo o Evangelho de Mateus, a vinda do reino, a manifestação mais poderosa da vinda do reino, é por meio da salvação em Jesus Cristo. Então, quando oramos pela vinda do reino, ou venha o teu reino, o que é que Jesus está nos ensinando a orar? Ele está dizendo que devemos desejar a expansão do reino de Deus, em primeiro lugar, no coração dos pecadores por meio da salvação, e depois se expandindo pelo mundo, influenciando todas as áreas da vida para a glória de seu nome. Então orar, venha o teu reino, é rogar que o reino avance nos corações e por todo lugar, até que venha o reino consumado e visível de Deus, que João viu no Apocalipse e disse: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E por fim, terceira petição neste ponto: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa petição, ela parece expandir a petição anterior, porque com a vinda do reino, há o perfeito cumprimento de toda a vontade de Deus. Mas que vontade é essa, João, sobre a qual Jesus fala? É a vontade revelada, irmãos. E onde essa vontade está revelada? Nas Escrituras Sagradas. Sabendo disso, o discípulo que ora, seja feita a tua vontade, ele está rogando a Deus, ou ele tem um desejo profundo de ver Deus sendo obedecido perfeitamente, imediatamente na terra, como Ele é obedecido pelos habitantes do céu. Esse pedido, obviamente, ele considera que, por causa do pecado e da rebeldia, os homens se recusam a se submeter ao Senhor. Mas diante disso, o discípulo insiste em orar, para ver os obstáculos à perfeita obediência caindo, e Deus sendo plenamente glorificado na submissão de todos. Você se lembra de uma oração de Jesus, tempos depois, onde ele exemplifica perfeitamente esse princípio?
no Getsemane, irmãos. No momento prestes a enfrentar a grande agonia do Calvário, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Note que a oração, agora eu quero que você volte os seus olhos lá para o verso 13. Note que a oração também é finalizada com Deus. O verso 13 diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Do começo ao fim, irmãos, a verdadeira oração se ocupa com Deus, porque Ele é o Rei poderoso que faz todas as coisas para a glória de seu próprio nome. Então, as 3 primeiras petições ensinadas por Jesus nos ensinam que a oração que agrada a Deus se ocupa com Deus, se ocupa com a glória de Deus, com a vontade e com o seu reino. Deus é o foco da oração. E esse deve ser também o meu e o seu foco, irmãos, enquanto oramos. Será que Deus é o foco de nossas orações? Ou será que nós somos o foco? O que nós aprendemos aqui com Jesus primeiro? Nós aprendemos com Jesus que devemos desejar que Deus seja glorificado e glorificá-lo com nossa própria vida. E Jesus nos induz a pensar o seguinte aqui: meus irmãos, estamos mais preocupados em promover a nossa glória ou a glória de Deus? Estamos mais preocupados em promover a glória do nosso próprio nome ou a glória do nome de Deus? Nós precisamos confessar que, vivendo neste mundo, nós somos tentados a considerar a segunda opção, a viver para o brilho e para a glória de nosso próprio nome. Mas o grande anseio do coração de um cristão piedoso, Jesus nos ensina, deve ser ver Deus recebendo toda a glória por sua santidade e majestade. Mas ao mesmo tempo, é importante dizer, essa petição é tanto um desejo do coração, como uma responsabilidade que o discípulo é chamado a assumir. Como assim, João? Isto é, nós pedimos a Deus que Ele santifique o seu nome, mas nós também o santificamos com nossa própria vida. Isso significa, meus irmãos, que Deus deve ser separado e priorizado de tudo mais. Santificar o nome de Deus, ou ser de Deus, é fazer dele objeto de nossa adoração, reverência e fé. De modo que tudo que nós pensamos, desejamos e fazemos, seja feito com uma única motivação: a glória do nosso Deus. Mas você me pergunta, mas em termos práticos? Irmãos, nós começamos santificando literalmente o nome de Deus. Os cristãos hoje fazem pouco caso do terceiro mandamento. Infelizmente. Ignoram completamente. E, queridos, nós chegamos ao ponto de usar o nome de Deus, ou o nome santo de Cristo, como uma gíria. As pessoas estão cansadas, falam o nome de Deus. As pessoas estão com raiva, falam o nome de Deus. As pessoas estão contando piada. Queridos, vocês sabem do que a Bíblia chama isso? Profanação. O nome de Jesus, o nome de Deus, não é um nome que você tem que mencionar, como você menciona qualquer outra palavra no vocabulário. Sabe por quê? Porque o nome de Deus é santo. O nome do Senhor Deus é santo. E nós precisamos mencioná-lo com todo o zelo possível. Precisamos nos guardar da irreverência, meu irmão. Principalmente na frente das nossas crianças. Porque nós não podemos dar o exemplo da irreverência, ou lhes dar a impressão que Deus pode ser tratado com descuido, irmãos. De modo nenhum. Que Deus nos livre disso. Mas além das palavras propriamente ditas, nós honramos e santificamos a Deus por meio de uma vida toda que busca a sua glória. Essa deve ser a nossa motivação, irmãos. Enquanto nós comemos e bebemos, enquanto nós trabalhamos, nos relacionamos, anunciamos, cultuamos e oramos a glória de Deus. Por isso, aquele que ora, santificado seja o teu nome, ele vai buscar de todas as formas possíveis ver Deus sendo exaltado, primeiro em sua própria vida. Uma segunda lição: Jesus nos ensina que o cristão deseja o avanço do reino e coopera com o avanço do reino de Deus. E aqui também precisamos nos perguntar, irmãos, que reino estamos erigindo com as nossas vidas? O nosso próprio reino ou o reino de Deus?
Muitas vezes nós queremos erigir castelos para nós, buscando prestígio, conquistas e status nesta vida. Mas nós nos esquecemos que Deus não nos chamou para sermos reis e rainhas do mundo, nem para lutarmos em favor de nossas próprias causas. Pelo contrário, Deus nos chamou para promover seu reino e lutar em favor da causa do Evangelho. E como nós fazemos isso, queridos? A nossa principal arma é o anúncio do Evangelho de Cristo. Quando o Cristo crucificado é anunciado, você sabe o que acontece? O reino das trevas é assaltado. E o reino de Deus avança no coração dos pecadores. E quando isso acontece, meu irmão, quando o reino começa a avançar no coração das pessoas ao nosso redor, todo mundo é impactado pelo poder do reino. E pensando nisso, será que temos anunciado a Cristo, queridos? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe dado? Na família, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, seja onde for, o que temos feito com as oportunidades que Deus nos tem dado. Essa é a nossa, ou uma das principais frentes, talvez a principal, o anúncio do Evangelho. É a principal frente. Mas costumamos orar também, irmãos, pela obra missionária. Você sabia que enquanto nós cooperamos com o reino aqui em Joinville, há outros irmãos em Cristo nossos, espalhados ao redor do mundo, cooperando com essa causa também? Eu me pergunto, há um espaço em nossas orações para pedirmos a Deus pelo avanço vitorioso da obra missionária, meus irmãos? Eu penso que nós devemos perder menos tempo com algumas coisas e talvez nos informarmos mais, nos alegrarmos, vibrarmos, orarmos com a obra missionária e também investirmos na obra missionária. Queridos, será que nós somos mesquinhos e egoístas ao ponto do nosso dinheiro servir apenas para os nossos prazeres e luxos, para as nossas necessidades? Queridos, o recurso que Deus nos dá, ele precisa ser empregado também para o avanço do reino, para cooperar com a obra de Cristo. Por isso, se somos cooperadores, nós anunciamos a Cristo, nós oramos pelo avanço vitorioso desta obra, nós colocamos o nosso dinheiro, nós investimos, de modo que pecadores sejam salvos e o reino avance ao redor do mundo. Mas além disso, nós também buscamos aplicar os princípios da palavra na nossa família, nos nossos negócios, no nosso lazer, na cultura, na igreja e em tudo mais, de modo que Cristo seja rei e exerça domínio sobre todas as coisas. E por fim, uma última lição neste ponto. Jesus nos ensinou a desejar e buscar a sua vontade. Ora, não basta apenas sonhar com um dia em que a vontade de Deus será feita na terra como é no céu. Jesus está colocando a bola no nosso pé, meus irmãos. Ele está dizendo, olha, a obediência começa por vocês. Mas aí você precisa concordar comigo que se não conhecermos a vontade de Deus, nós não podemos orar por ela, desejá-la, muito menos praticá-la. Onde então, João, nós encontramos a vontade revelada de Deus? Nas Escrituras Sagradas, irmãos. Nas Escrituras. Conhecer a Bíblia, ou quanto mais familiarizados nós estivermos com a Bíblia, mais seguro estaremos de conhecer e obedecer à vontade de Deus em todas as áreas possíveis. Por exemplo, conhecer a Bíblia vai ajudá-lo a entender o propósito do casamento, a como educar filhos no Senhor, a como pastorear e liderar nossas famílias. Porque a Bíblia revela a vontade de Deus, nós vamos descobrir por meio dela como viver uma vida de santidade, de obediência aos seus mandamentos. A verdade de Deus vai nos orientar sobre nossos passatempos, sobre nossos relacionamentos, afazeres, e nós seremos ensinados com base nela, como um cristão trabalha, como um cristão se diverte, como ele pensa, cultua, ora e faz qualquer outra coisa. Então, em resumo, se não conhecemos bem a palavra de Deus, queridos,
nós não podemos fazer esta petição, muito menos obedecê-la. Então, comecemos estudando a Escritura. Você quer ser obediente a Deus, meu irmão? Estude e conheça a palavra de Deus. Porque sem ela, você não conseguirá atender a esta petição de Jesus. Estamos meditando no tema Aprendendo a Orar com Jesus. Primeiro, Jesus nos ensinou que nossas orações são dirigidas ao Pai Celestial. Em segundo, que a oração deve ser teocêntrica, centrada em Deus. E por fim, versos 9 e 11 e também os versos 14 e 15, a oração busca as nossas necessidades. A oração busca as nossas necessidades. Se as 3 primeiras petições, irmãos, nos inclinam a olhar para cima, as 3 últimas nos inclinam a olhar para baixo, ou para nós. É o que a mudança de pronomes usados por Jesus indicam aqui. Perceba que ele vai da segunda pessoa do singular, tua, para a primeira pessoa do plural, nosso. Com base nisso, Jesus está nos ensinando que ainda que a oração deva se ocupar principalmente com Deus e sua glória, que Deus ainda assim, ou o Pai, deseja que o busquemos por nossas necessidades também. A primeira petição desse segundo grupo diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus nasceu e viveu em uma sociedade agrária, irmãos. O que significa que eles eram extremamente dependentes das colheitas. Por isso, quando ele ensina os seus discípulos a orar, pedindo o pão, ele menciona o item mais básico e fundamental de sobrevivência naquele tempo. Ou seja, o pão aqui é um símbolo de todas as necessidades básicas do homem, ou de tudo o que é necessário para a manutenção da vida. No entanto, eu quero que você volte sua atenção mais uma vez para o movimento do pronome. Não é meu pão, é nosso pão. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, ou ensinando os seus discípulos, é que o verdadeiro discípulo, ele busca a Deus, não apenas por suas próprias necessidades, mas pelas necessidades de seus irmãos também. Ou seja, é uma petição em favor de toda a família da fé, e o mesmo pode ser dito quanto às 2 últimas petições. Por fim, ele é ainda mais específico ao dizer-nos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguns especialistas na língua grega, eles sugerem que a expressão pode ser traduzida assim: dá-nos hoje, preste atenção, dá-nos hoje o pão que é necessário para cada dia, ou o nosso pão diário dá-nos hoje. O discípulo não ora preocupado com o pão de amanhã, irmãos, mas ele roga a Deus para que suas necessidades do hoje sejam atendidas. Dessa forma, Jesus ensina que devemos ser moderados em nossos pedidos e confiantes em Deus que cuida de nós diariamente. E por fim chegamos à nossa segunda petição ainda, nem se anime: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa petição é tão importante que Jesus conclui a oração e a reforça nos versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lembre-se que é isso. Jesus está ensinando um modelo de oração aos seus discípulos. O que implica que essas palavras não se referem a ele, tá bom? Porque ele é impecável, ele é sem pecado, ele é perfeito. Ele está ensinando como os seus discípulos, pecadores, e muito, como nós somos, devem fazer suas orações a Deus. Então esses versos apresentam o pecado tanto como uma dívida, como uma ofensa. Mas nós podemos ficar um pouco confusos por conta da forma como ele foi traduzido, porque chega a nos dar a impressão de que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão aos outros. É isso mesmo, irmão? Bem, não e sim. Não, porque, como sabemos bem, a obra de Cristo já resolveu completamente
o problema da condenação e da culpa do pecado. A Bíblia é clara quando testemunha em diversos textos que a dívida do pecado foi plenamente consumada e que as nossas ofensas já foram castigadas na cruz. Não há mais nenhuma condenação, não há mais dívida sobre nós. Mas Jesus nos diz que, de certa forma, se conhecemos ou se recebemos o perdão de Deus e não devolvemos perdão às pessoas, nós temos um problema aqui. Jesus ensina que não há perdão para quem não perdoa. Interessante isso. Porque se conhecemos o Evangelho e sabemos o quanto fomos perdoados por Deus e ainda assim nos recusamos a perdoar, essa talvez é uma evidência de que não há verdadeira fé e arrependimento. É um mau sinal. Isso me lembra uma parábola contada por Jesus em Mateus 18, talvez você se lembre, de um homem, um servo que tinha uma grande dívida com o rei. O rei foi misericordioso com ele, perdoou toda a sua dívida. Mas saindo dali, ele encontrou-se com um de seus conservos, que lhe devia muito pouco. E ao invés de lhe perdoar a dívida como o rei o fez, ele foi duro e cobrou a de seus conservos. Irmãos, a lógica de Jesus é: vocês receberam muito perdão. Por isso vocês precisam ministrar perdão aos outros. Vocês precisam ter um espírito perdoador em relação ao próximo. Porque não perdoar implica você não conhece o Evangelho. E por fim, agora sim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tiago, em sua carta, é muito claro quando diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não é a causa da tentação. Nós somos tentados por nossa própria cobiça e impureza. Sabendo disso, Jesus convida os seus discípulos a reconhecer sua inclinação ao pecado e suas fraquezas, porque eles não podem combatê-lo sozinhos. Mais do que isso, ele os incentiva a pedir que Deus os guarde de ocasiões em que os levem à tentação e à queda. Porque se Deus não nos induzir ou os induzir para longe da tentação, nós estamos perdidos. Essa é a lógica usada por Jesus. Não se pode vencer as tentações sozinhos. Precisamos da assistência de Deus para então fugirmos para longe da tentação na direção do bem. E a oração é concluída com amém. Essa é uma declaração, queridos, de confiança diante de Deus. Uma declaração de reverência, porque depois de ter apresentado os seus pedidos ao Pai, ao Deus que é o Rei poderoso, que governa e faz tudo para a sua glória, os discípulos são incentivados a depositar toda a confiança nele, porque se pedimos segundo sua vontade, ele atende às nossas orações. Então Jesus acabou de nos ensinar a como orar por nossas necessidades. Com base nisso, queridos, primeira lição deste último ponto. Precisamos depender do Pai para suprir nossas necessidades diárias. Precisamos depender do Pai. Porque Ele é nosso Pai. Ouça bem isso. Isso significa que Ele sabe do que seus filhos precisam. Nenhuma das nossas necessidades está escondida aos olhos de Deus. Absolutamente nenhuma. E mais do que isso, é por causa dela que as tuas necessidades são atendidas. Eu sei que no mundo em que vivemos e na forma como ele funciona, nós somos tentados a pensar de outra forma. Nós pensamos, não, eu trabalho duro, sou digno do meu salário, portanto, a comida que tem no meu prato, e o dinheiro para pagar o cartão de crédito no fim do mês, fui eu que conquistei. São frutos do meu esforço. E essa não está no todo errado, irmãos. Certo? Não está no todo errado. Mas o problema é o espírito da independência. Outros ainda pensam, não. Há economia, há o governo, há inflação. Então, nós costumamos cair nessa ilusão de espírito de independência. Mas tudo que nós temos, irmãos, absolutamente tudo, chega até nós por meio das mãos amorosas do nosso Pai.
Você sabe por que nossas necessidades são amplamente supridas? Porque Deus, em suas riquezas, Ele decide suprir-nos abundantemente. Tiago diz isso em sua carta. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Então tudo o que nós temos, meu irmão, desde o pão e o café quentinho pela manhã, até o dinheiro para pagar suas contas, o cartão de crédito, você sabe como essas coisas chegam até suas mãos? Pelas mãos de Deus. Porque se não for Deus, porque se não for o seu cuidado paternal e diário, se fôssemos deixados às nossas próprias forças, irmãos, nós estaríamos perdidos. Por isso, meu querido, trabalhe duro. Mas lembre-se, não permita que o seu trabalho o faça esquecer de confiar e descansar. Não é tua força, meu irmão. Não é só teu esforço. É o cuidado do Pai. Deus não se esquece das tuas lutas. Porque ao invés de vivermos ansiosos pelas necessidades do amanhã, Jesus nos ensina: confia a Deus o teu hoje, porque Ele vai suprir as tuas necessidades hoje. Vamos aprender a pedir a Deus pelo pão diário e nos colocarmos em suas mãos para as demais necessidades que temos. Porque Ele não nos desampara, meu irmão. O Pai está acima da economia e da inflação. Ele nunca nos desampara. Sua família cresceu. Meu querido, Deus vai supri-los. O dinheiro parece ter encurtado. Deus não vai abandoná-lo e esquecer de suas carências. Se Ele nos providenciou o mais importante, que é o pão da vida, que sacia a fome da alma de uma vez por todas, quanto mais Ele não nos dará o pão diário para suprir-nos a nós e aos nossos. Deus, irmãos, o Pai, Ele cuida de nós e Ele nos convida a dependermos dos seus cuidados diários. Descansa o teu coração no cuidado paternal de Deus. Segundo, Jesus nos ensina sobre a importância do perdão em nossas orações. As pessoas costumam perguntar: por que precisamos pedir perdão se Cristo já nos deu perdão? Bem, a resposta mais óbvia é porque Jesus mandou, né? O texto está dizendo. A segunda é que, embora nós tenhamos sido perdoados, justificados por Cristo, nós continuamos pecando. Nós vivemos vidas imperfeitas e por causa disso temos a necessidade de confessar nossas faltas diárias a Deus, sob a promessa de que uma vez mais seremos assegurados de seu perdão ao nosso coração. Então, meu irmão, sua oração precisa ter um momento para confissão honesta de pecados. Para você sondar a si mesmo e apresentar a Deus as suas iniquidades e faltas. Porque nós sabemos, não somos perfeitos. Falhamos em obedecer toda a lei de Deus. Falhamos em viver de forma santa. E por causa disso, irmãos, nós precisamos rogar a Deus para que Ele perdoe as nossas faltas. Precisamos citá-las pelo nome, para que uma vez mais a certeza do perdão seja ministrada no coração e voltemos a desfrutar de paz e alegria nele. Mas uma consequência disso, uma vez que entendemos o perdão que recebemos de Deus, irmãos, qual é a consequência? Nós perdoamos as outras pessoas. Nós perdoamos. Porque se nós não perdoamos, você sabe o que está acontecendo? Nós estamos acumulando dívida contra nós. Porque não perdoar e acumular dívida contra você ou contra nós é você assumir que você não entendeu o Evangelho. Que você não recebeu o perdão de Deus, porque aquele que o recebeu, ele não vai recusar ministrar perdão sobre os outros. Aquele que não perdoa, irmãos, não recebe perdão, porque perdoar é uma evidência de verdadeira fé. O crente que foi salvo, que recebeu o perdão de Deus e foi regenerado, ele perdoa. Então todos nós, eu sei que não é fácil. Todos nós já passamos por experiências difíceis com pessoas que nos feriram profundamente. Mas apesar disso, Jesus diz: as tuas dívidas foram perdoadas? Perdoa as dívidas do teu próximo contra ti. Todas as nossas dívidas e ofensas, irmãos, foram castigadas e pagas na cruz do Calvário. E por causa disso, irmãos, nós estaremos dando um péssimo testemunho ao Evangelho se nos recusamos a dar perdão aos nossos ofensores. Que Deus nos ajude a fazer. E por fim,
Deus nos encoraja a pedir a Deus por santidade. A última petição diz: mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Jesus está nos encorajando a pedirmos a Deus para nos livrar das ocasiões de pecado, mas porque queremos viver em obediência e santidade a Ele. Só que há um detalhe a mais, irmãos. Nós oramos assim porque reconhecemos que não temos força de fazê-lo sozinho. O apóstolo Paulo é claro em Gálatas, capítulo 5, quando ele diz que existe um conflito intenso entre a carne e o espírito. Por isso, se formos deixados à nossa própria vontade, seremos presa fácil para o pecado. Contudo, se formos fortalecidos pela graça, dirigidos pelo Espírito, nós podemos prevalecer. Nós, portanto, reconhecemos a nossa dependência do poder de Deus para resistir à carne e suas tentações. Mas também, meus irmãos, essa petição nos convoca a responsabilidade, que é: não se coloque em situações perigosas. Não teste os seus limites. Não se coloque na ponta do precipício. Porque se você o fizer, você está se colocando em sério perigo. Não tente a Deus. Não provoque a si mesmo. Lembre-se. Mas também, façamos bom uso dos meios de graça. Eu acho curioso alguns cristãos, ou até mesmo nós, irmãos, queremos viver vidas triunfantes, piedosas, santas. Vencer o pecado em todas as ocasiões que ele aparecer, o que obviamente não é possível. Mas, irmãos, como seremos santos? Como vamos mortificar o pecado se não fizermos bom uso dos meios de graça? Como vamos vencer o pecado se não lemos a Escritura? Se não tomamos posse de suas promessas? Como vamos vencer o pecado se não levamos o culto a sério? Se não participamos da mesa do Senhor? Como vamos vencer o pecado se não temos tempo diante de Deus em oração? Deus não faz mágica, irmãos. Deus trabalha e opera por meio de meios. Esses são os meios de graça. Lembre-se disso. Cristãos que se exercitam na piedade com esses meios de graças e se tornam mais fortes pela graça de Deus. Eu não sei quem ensinou você a orar, meu querido. Mas uma coisa é fato, todos nós precisamos aprender a orar. E hoje tivemos o privilégio de sermos ensinados pelo próprio Cristo. Então moldemos as nossas orações à luz da oração do Senhor. Vamos dirigir nossas orações ao Pai com confiança e reverência. Orações centradas em Deus e que buscam as nossas.